Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Francisco Neto da Ambra University e hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre preços com vocês. Então, isso é uma dúvida recorrente que a gente recebe aqui na Ambra, as pessoas perguntam a nossa política de preços, por que as mensalidades custam o que custam, porque às vezes comparando a gente, também comparando a instituição com outras instituições que oferecem custos a preços mais baratos, e é uma comparação padrão, uma comparação saudável e tem que ser realmente feita, e hoje eu estou aqui para explicar para vocês qual que é a nossa política de preço, por que os mestrados da Ambra custam o que custam, e eu vou fundamentar um pouco essa explicação, vou entrar um pouco mais a fundo ali sobre questões de como é que funciona a estruturação de custos no ensino, que tipos de entrega que você recebe no ensino, por que algumas opções custam mais e outras opções custam menos. Tá? Não vou fazer nenhum julgamento de valor aqui do que é melhor ou pior, porque isso também vai depender do que você está buscando. Tá? Em qualquer oferta educacional é possível aprender, até mesmo se você lê um livro você aprende, então não vou entrar no juízo de valor, mas você tem ofertas em que você aprende mais, ofertas que você aprende menos, a depender do que você está buscando também. Então vamos lá. Então hoje, os mestrados da Ambra, pelo menos agora para essa turma de novembro de 2022, que é no momento que eu estou gravando o vídeo, eles estão custando 30 parcelas de $537, isso dá um total em dólares de $16.110, e a gente tem uma oferta de cotação fixa do dólar para o real, que o mestrado está saindo em 30 parcelas de R$ 2.131,89, ou, se você fizer o somatório total, dá um total de R$ 63.956,70. Então, é um valor significativo, tá? Então, tem mais que saber o que está por trás mesmo, né? Então, só um outro detalhe é que isso aqui é válido somente para essa turma de novembro de 2022, no momento que eu estou gravando o vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, em outro momento, você tem que sempre conferir no site da Ambra ali quais são os preços atuais, tá? Que isso aqui está sujeito a modificar. Então, vamos lá. Então, esse problema de política de preço, comparação de preço, é um problema muito comum de várias indústrias. Isso aqui não é um problema exclusivo da educação. Então, sempre que você vai oferecer algum tipo de serviço que é intelectual e intangível, ele tem esse problema inerente. Você não sabe como... Você como cliente, né, aqui olhando a educação como um serviço e o aluno como um cliente, é muito difícil para o cliente saber de antemão qual a qualidade daquele serviço que ele está comprando. Então isso acontece para qualquer tipo de profissional. Então, para quem vende consultoria empresarial, sabe desse tipo de problema, advogado enfrenta esse tipo de problema, consultoria financeira, resolução de conflitos, sempre que você está vendendo algum serviço intangível, você cai nesse problema, porque um prestador de serviço com uma qualidade inferior que a sua, ele sempre pode dizer que ele oferta o mesmo serviço por um preço menor. Então, vamos supor, você lá oferece uma consultoria empresarial, você é uma pessoa extremamente competente, diversos anos de experiência, tem uma série de processos por trás da sua consultoria empresarial, e esse seu preço custa X dessa sua consultoria, nada impede de algum outro consultor, que não tem a menor noção do que ele está fazendo, chegar para o seu potencial cliente e dizer, olha, o fulano de tal oferece por X, eu ofereço por 1/3 do X e o meu serviço é igualzinho dele. Entrega a mesma coisa, não vai ter diferença. Como é que o cliente sabe a diferença entre um e o outro? É bastante difícil, não é tão simples assim quando o serviço é intangível. Tá? Existem maneiras de você provar autoridade, coisa assim, mas não é uma coisa tão simples. Tá? E no caso de cursos de mestrado, existe um agravante. Porque isso aqui eu diria de educação formal em geral, tá? Eu vou entrar aqui no caso de mestrado, que eu estou falando de mestrado, mas isso aqui é da educação formal em geral. Você tem um agravante, porque dentro do serviço educacional, da prestação educacional, você tem uma parte que é tangível, que é o título que você recebe ao final do curso, é o diploma. Então, no caso de mestrado, ao final do curso, qualquer curso de mestrado que você fizer, você vai receber um título de mestre. Então, para ser mestrado, tem que entregar um título. Se não entregar, não é mestrado. Agora, o fato de você receber um título não quer dizer, embora todos entreguem um título de mestrado, não quer dizer que todos os mestrados são iguais. Tá? Então, as pessoas, porque existe esse pedaço tangível da prestação educacional de um título de mestre, elas tendem a comparar, a simplificar que qualquer curso de mestrado que oferece um título de mestre é um curso equivalente porque oferece título de mestre. Tá? Mas isso aqui, você tem que tomar cuidado com esse tipo de comparação, porque isso não é uma comparação válida. Porque o título de mestre, ou o diploma de qualquer educação formal que você recebe, ele é o mínimo. Tem que entregar, porque se não entregar não é mestrado. Se você não receber o título de mestre final, não é mestrado. Se você fizer um curso de bacharelado e você não receber um título de bacharel no final, isso não é um curso de bacharelado. Tá? Isso aqui, embora para cursos superiores, às vezes essa questão, ela, vamos dizer assim, se ofusca, não sei por que motivo, isso é muito claro no ensino médio.
Então, principalmente para quem tem filho, tá? Então, quando você vai matricular o seu filho numa escola de ensino médio, você sabe que ao final do ensino médio ele vai receber um certificado de conclusão do ensino médio. Mas você também tem plena consciência de que, porque o seu filho vai receber duas escolas, ambas entregam o mesmo título de certificado de ensino médio, o mesmo certificado de ensino médio, ambos reconhecidos pelo governo, lá, seja lá de qual país que for, você tem plena consciência de que uma escola não é igual à outra, embora ambas emitam o mesmo certificado. Tá? Então, a gente sabe que certificado de ensino médio por si só não quer dizer muita coisa perante a escola, é o mínimo esperado, tem que entregar o certificado. Tá? E no ensino médio a gente tem essa clara, isso é claro, isso é cristalino, todo mundo sabe disso. Agora, quando vai para graduação, mestrado, doutorado, as pessoas tendem a esquecer isso, mas é a mesma coisa que no ensino médio. O fato de você receber um título de mestre, quer dizer que você recebeu um título de mestre é o mínimo, aquela instituição está habilitada pelo governo para fazer curso de mestrado. Agora, não quer dizer que o mestrado da instituição A é igual ao mestrado da instituição B, é uma comparação ilógica. Tá? E por quê que não dá para fazer essa comparação? Porque existem muitas entregas além do diploma. Então você, além do diploma, do título propriamente dito, você tem outras coisas no ensino que são intangíveis. E é essa parte intangível que é a parte complicada de você comparar. Então, você tem o tanto que você aprende, a quantidade de aprendizado que você vai ter ao longo do curso. Você vai ter quem que você conhece durante o curso. Então, quem são as pessoas que você vai interagir durante o curso. E você tem o peso da certificação. No ensino médio, algumas dessas aqui são muito claras. Então, você sabe, quando você vai matricular o seu filho no ensino médio, você sabe que tem escolas que o seu filho vai aprender nada ou muito pouco durante o ensino médio. Embora ele ao final vai receber igualmente um certificado de conclusão do ensino médio. Você sabe que tem escolas de ensino médio que você vai ter péssimas companhias para o seu filho, que podem influenciar o seu filho negativamente, embora também ela vai receber um certificado de ensino médio ao final do curso. Você sabe que tem outras escolas que ele vai ter ótimas companhias, que às vezes vai carregar amigos para o resto da vida, e que vão ser influências positivas na vida do seu filho. E já no ensino médio não tem tanto esse peso da certificação, embora tenha um pouquinho. Você sabe, todo mundo conhece aquela pessoa que fez o ensino médio e tem vergonha de dizer onde estudou o ensino médio, né? Porque é uma escola ruim. As pessoas sabem que é uma escola ruim. Já pessoas que estudaram numa escola boa têm orgulho de dizer, até mesmo no nível de ensino médio, onde que fez o ensino médio. Tá? Isso aqui, essa parte do orgulho começa a ficar mais clara em nível de graduação, nível de mestrado, nível de doutorado, coisa assim. Agora, esse peso da certificação é o peso perante a sociedade. Isso aqui eu não estou falando de reconhecimento governamental, estou falando do peso da certificação perante a sociedade. Tá? Então, é difícil você comparar isso aqui. É difícil. Difícil comparar o aprendizado. Como é que você compara? Eu aprendo mais ali e aprendo menos aqui. Como é que você compara? Difícil. Networking. Quem são as pessoas que vão estar ali naquela instituição, naquele curso? Quem são as pessoas que vão estar ali naquela outra instituição? Também é difícil comparar. E peso da certificação. Como que a sociedade vê o certificado ou a certificação dessa instituição versus a outra instituição? Também é uma coisa muito difícil de comparar, porque é completamente intangível. Tá? E ainda tem um outro ponto com relação ao ensino. Isso aqui, ensino e serviços em geral. O aluno, ele não sabe o que está por trás do processo educacional. Dificilmente vê o que está por trás. Isso aqui na prestação de serviço também. Dificilmente um cliente, quando está vendendo um serviço intangível, vai saber o que está por trás da sua prestação educacional. Ele não sabe ali os processos que você tem, a quantidade de profissionais que você tem por trás da sua prestação de serviço. Ele não sabe, ele só vê ali a interface, né, o resultado final. Tá? Agora, dada essa introdução, né, por que os cursos da Ambra custam o que custam? Então, em resumo, tá? Eu vou dar primeiro uma resposta resumida aqui e depois eu vou entrar mais a fundo em cada um dos pontos. Então, de resposta resumida é porque a gente tem algumas características. Então, tem algumas características que elas implicam em um custo alto. Então, essas características são: a gente tem turmas de 20 alunos, então é um curso personalizado, turmas de 20 alunos. A gente usa professores de excelência, então são os professores que estão ali no site da Ambra, você pode dar uma olhada no site da Ambra, são professores todos com vasta experiência profissional na área que eles lecionam. São professores também, obviamente, que têm a credencial acadêmica necessária para ministrar, ensinar no nível de mestrado. Então, são professores todos os nossos professores de mestrado têm doutorado na área que eles lecionam, então altíssima experiência profissional e a credencial acadêmica adequada, que é no caso do curso de doutorado. A gente tem uma alta dedicação de tempo do professor por aluno. Então, quando eu digo professor aqui, não é professor de site que só gravou aula e que nem sabe quem são os alunos, não. É que os professores do site, eles realmente interagem com os alunos em turmas de 20 alunos, e eles dedicam muito tempo por aluno, tanto lecionando, quanto interagindo,
em avaliações orais, em avaliações escritas, são os próprios professores que corrigem as avaliações escritas, comentam, então isso aqui tudo implica um custo também. Nós temos também uma outra característica, é um processo seletivo que realmente seleciona, então não é todo mundo que ingressa na Ambra, que consegue ingressar na Ambra. O nosso processo seletivo, infelizmente, a gente tem que negar vários candidatos todos os períodos letivos, que são pessoas que a gente não considera que estão aptas a fazer o mestrado da Ambra, porque é um mestrado que tem um certo nível mínimo ali necessário que você precisa para ingressar. Tá? E nós temos um alto rigor acadêmico, então rigor acadêmico já é uma coisa um pouco mais intangível, né, porque todo mundo se diz de rigor acadêmico, mas o rigor acadêmico ele é toda uma estrutura que está por trás que é muito difícil do aluno ver. Então envolve uma série de profissionais de orientação educacional, orientação do professor em si, então embora muita gente ache que o professor não precisa de orientação, ele precisa de orientação também. Existe também uma questão de que o rigor acadêmico na Ambra, você só consegue obter aprovação em alguma disciplina na Ambra quando você atingiu o nível acadêmico esperado daquela disciplina. Então não tem aqui na Ambra questão de eu fiquei doente, não pude fazer as coisas dentro do prazo e quero ser aprovado. Não, você ficou doente, existem políticas aqui para, dependendo do caso, você pode ter uma extensão de alguma coisa ali, mas você sempre tem que demonstrar a sua capacidade acadêmica para obter aprovação. Tá? Também, rigor acadêmico, a gente toma muito cuidado aqui com questões de trapaça, plágio, tudo que dá para ser feito a gente faz. Tá? Então, essas características aqui, elas são basicamente o motivo pelo qual a mensalidade da Ambra custa o que custa. Agora tá, Francisco, mas por que vocês têm por que essas características? Eu preciso dessas características? Então, depende, eu vou te explicar por que a gente tem essas características. Essas características, elas vão maximizar o seu desenvolvimento das habilidades e conhecimentos que você tem. Tá? Então, você vai aprender por causa dessas características, você vai aprender a resolver problemas complexos com aplicação prática, de uma maneira otimizada. Vai maximizar esse seu aprendizado. Tem outro jeito de aprender? Tem, mas desse jeito aqui, a gente maximiza o seu aprendizado. Outro ponto que essas características aqui vão te levar. Elas vão aumentar o seu networking relevante. Tá? O que é isso? Então, como o mestrado da Ambra não é para todo mundo, e existe uma seleção no processo seletivo, existe rigor acadêmico, não é qualquer um que entra, então são pessoas mais seletas, então são pessoas que vão estar mais alinhadas com os seus objetivos profissionais e acadêmicos. Tá? Em outras instituições mais baratas, mais de massa, você tem pessoas boas? Claro que tem, mas é um percentual menor. Então você tem que ficar meio que garimpando ali para encontrar pessoas com as mesmas afinidades que você e que vão agregar muito valor na sua vida profissional, tanto quanto pessoal. Já na Ambra, não. A maioria da população de estudantes, ela é uma maioria já mais uniforme que agrega muito para você. Tá? Então, vamos dizer assim, você tem... Imagina lá o ensino médio, as duas escolas de ensino médio. Você tem uma escola de ensino médio melhor, uma pior. Você vai ter ali no caso de mestrado, não vou dizer que você vai ter más companhias ali, no caso do mestrado, tá? Mas você vai ter um networking. Vamos dizer assim, vai ser mais fácil você fazer um networking relevante numa instituição como a Ambra do que numa outra instituição mais barata. Tá? E por último, você tem o destaque do seu diploma perante a sociedade. Isso aqui, o destaque que eu estou falando, não é a parte formal da titulação, mas é o destaque do reconhecimento perante a sociedade. Então, como na Ambra tem essas outras características de você vai aprender mais, você vai fazer um networking mais relevante, as pessoas que saem daqui com o título da Ambra é um grupo seleto. Então, a sociedade, ao longo dos anos, ela vai reconhecendo que se a pessoa tem um diploma da Ambra, tem um diploma da Ambra, ok, é uma pessoa diferenciada, porque não é qualquer um que obtém esse diploma da Ambra. Tá? E essa questão de destaque é uma coisa que você constrói ao longo de anos, tá? Ao longo de anos. E a Ambra vem construindo ao longo dos anos. A gente tem 12 anos de história, nesse momento agora, tá? Não é qualquer um que sai por aí com o diploma da Ambra. E por que a gente quer maximizar isso aqui? Porque quando a gente maximiza esses itens aqui, isso vai ter uma implicação direta. Ela vai implicar num maior ganho intelectual para você, então você vai crescer intelectualmente muito, e também isso vai, por consequência, vai maximizar também os seus ganhos financeiros, porque quem sabe mais, quem conhece melhor as pessoas, quem se destaca melhor, obviamente tem uma consequência direta ali nos seus ganhos financeiros. Tá? E isso tudo vai aproximar você ali do seu potencial, e todo mundo que está à sua volta vai se beneficiar com isso. Seus familiares se beneficiam, a sua comunidade se beneficia e a sociedade também se beneficia. Quanto mais qualificadas as pessoas, mais
as pessoas que estão ao redor delas se beneficiam, tá? E mais, digo mais, é impossível você implementar todas essas características em um curso com um preço baixo, tá? E eu vou te explicar por que é impossível você fazer isso. Então vamos lá. Por que da impossibilidade de ser barato você fazer tudo isso aqui que a Ambra faz, que eu disse que a Ambra faz? Por quê? Então, quando você tem professores de excelência em turmas de 20 alunos, você vai ter um alto custo variável por aluno. Eu vou entrar mais nessa parte de custo variável aqui. A cada 20 alunos, você tem que ter um número de professores suficiente para atender seus alunos em turmas de 20. Então, isso é um custo variável. Cresce com o número de alunos. Tá? Alto rigor acadêmico. Também aumenta o número o custo variável por aluno, porque você tem uma série de profissionais por trás. Então, você tem profissionais de orientação orientação educacional para os alunos, você tem profissionais de orientação educacional para os professores, você tem que garantir que o aluno só consegue aprovação na disciplina porque ele obteve o desempenho acadêmico adequado. Isso tudo também aumenta o custo variável por aluno. A gente tem um processo seletivo que realmente seleciona e isso diminui o número de alunos que entram na instituição, porque a gente não aceita todo mundo. Então você tem que fazer por onde para a gente seleciona ali quem tem capacidade, quem no nosso atendimento tem capacidade de concluir o curso com sucesso, que vai ser beneficiado do curso. Então isso diminui a população de alunos elegível a fazer o curso, a população de alunos que a gente vai aceitar. Tá? Então isso tudo tem uma implicação direta na precificação do serviço. Então, nota que eu falei muito aqui de custo variável, tá? E você tem que ter ciência de uma coisa em qualquer prestação de serviço. Qualquer mensalidade que você cobra de qualquer serviço, ela tem que ser fatalmente maior do que o custo variável por aluno. Por quê? Porque senão a empresa fecha, a instituição fecha. Vamos supor, se você tem um custo variável por aluno de R$1.000 por mês, se você cobra R$900 por mês desse aluno, você está tomando um prejuízo de R$100 por aluno. Quando você extrapola isso para centenas, milhares de alunos, o seu prejuízo fica muito grande. E você, ao longo do tempo, se você estender esse tempo a infinito, você vai precisar de constantes injeções de caixa para você cobrir isso. Então, você sempre tem, qualquer prestação de serviço, ela tem que ser invariavelmente superior ao custo variável por cliente ou por aluno. Tá? No caso de custo fixo, o custo fixo você dilui. O custo fixo não é tanto um problema assim, é uma questão de tempo até você recuperar o custo fixo. Agora, o custo variável você não recupera ao longo do tempo. Você tem que sempre cobrar acima do custo variável. Tá? Então, vou botar aqui uma equaçãozinha. De maneira geral, o seu custo variável ele está relacionado à quantidade de horas de pessoas que você vai usar na prestação do seu serviço, qualquer que seja, o custo por hora desses profissionais, dividido pelo número de alunos. Tá? Então, quantidade de horas aqui, o que seria essa quantidade de horas? O seu professor dedica quantas horas por aluno? Tá? Custo por hora, qual é o preço, em termos de hora, desse profissional que está prestando serviço? Pessoas mais qualificadas, pessoas melhores, custam muito mais do que pessoas menos qualificadas. Então isso tudo aumenta o custo variável por aluno. E número de alunos, você divide ali, está no denominador. Por quanto mais alunos você conseguir diluir tudo isso aqui, mais barato fica. Tá? Então isso aqui é uma equaçãozinha para você ter uma representação simplificada do que é o custo variável por aluno. E como é que você reduz uma mensalidade? Né? Então vamos lá, agora como é que você faz para reduzir? Então você pega essa equação aqui, é bem simples. De maneira resumida, para você reduzir uma mensalidade, basta você reduzir o custo com pessoas. Tira as pessoas da prestação de serviço e você vai reduzir o preço, a componente variável de qualquer serviço. Não tem mágica, é bem simples. Como é que você faz, no caso do ensino, para reduzir a mensalidade? Um jeito simples, contrata pessoas mais baratas. Então, ao invés de você usar ali os professores de excelência como o da Ambra que está ali no site, você começa a usar tutores, usar monitores, ou professores menos qualificados. Só para esclarecer aqui o que é a definição de tutor que eu estou usando aqui, tá? Então, existem várias definições, tutor-professor, tutor. A minha definição aqui que eu estou usando é que tutor é uma pessoa menos qualificada do que o professor. Tá? Do que um professor, porque na figura tradicional do ensino à distância, você tem lá o professor conteudista, você tem o tutor, e o tutor, de maneira geral, ele é uma pessoa menos qualificada do que o professor conteudista. Tá? E aqui eu estou usando uma definição simplificada de que um tutor ele é um profissional que ele não está no mesmo nível do professor conteudista, tá? Em termos de conhecimento, de habilidades, de competências e experiência profissional. Então é um profissional muito mais barato do que um professor que se diz conteudista. Tá? Então você usa esses profissionais mais baratos, porque aqui na equação da
do custo variável, você vai diminuir o custo por hora, tá? E a outra maneira de você diminuir custo é você contratando menos pessoas. Como é que você contrata menos pessoas? Você pode diminuir a quantidade de horas de pessoas, então você realmente bota menos gente ali trabalhando, tá? Ou você aumenta a proporção aluno-professor. Então você bota mais professores, mais alunos diluídos pelo número de professores, que seria aumentar o denominador aqui da equação. Tá? Então tudo isso barateia a oferta educacional. E o que muitas instituições de ensino fazem? Elas combinam os dois. Então elas contratam mais pessoas baratas e diluem ainda mais por alunos. Tá? Então se você combinar isso aqui, você vai ter um curso extremamente barato. Tá? Não tem mágica, você só faz um curso barato quando ele não tem acompanhamento por pessoas altamente qualificadas. Tá? Um acompanhamento com muitas horas, porque senão não tem como. A mensalidade fica muito cara. Tá? E como é que a gente faria, por exemplo, para reduzir a mensalidade da Ambra, o caso específico da Ambra? Gente, não precisa ser nenhum gênio para diminuir o preço de uma prestação educacional. É bem simples. Então você pega aqui, por exemplo, vou citar aqui, como que a gente reduziria o preço da Ambra? Você pega as características da Ambra, então aqui vou listar algumas características da Ambra que implicam em alto custo variável. Então, turma de 20 alunos, professores de excelência, alta dedicação do professor por aluno, encontro ao vivo semanal que a gente tem em todas as disciplinas, esse encontro semanal em turma de 20, né? Avaliações aprofundadas, então cada disciplina você vai ter ali uma avaliação de 12 a 30 páginas corrigidas e comentadas pelo professor de excelência ali da disciplina, tem apresentação oral e discussão de 30 minutos por mestrando por disciplina, também acompanhado pelo professor de excelência. A gente tem orientação, tem dissertação de mestrado com orientação e feedback individualizado ali pelo professor da disciplina, orientação profissionais de orientação educacional dando assistência para cada aluno, tem processo seletivo docente, então para dar aula na Ambra você precisa passar por um processo seletivo, então não é qualquer professor que dá aula aqui. Exige ali uma dedicação de 10 a 15 horas semanais do mestrando, tem um alto rigor acadêmico, como eu mencionei ali mais atrás, a gente tem grupos de pesquisa, núcleo de estudos avançados, então isso aqui são algumas características que vão aumentar o custo variável, tá? Como é que você faz para reduzir a mensalidade da Ambra? Simples, tira essas características, tá? E bota uma característica padrão de que vai reduzir os custos. Então a gente poderia, por exemplo, botar a turma ali de 50 alunos, poderia usar tutor ao invés de professor, fazer encontro ao vivo em turmas maiores, então pode fazer encontro ao vivo ali em turma de 50 uma vez por mês, bota ali, faz encontro do curso inteiro em vez da turma, faz avaliações mais simples, em vez de fazer essas avaliações mais aprofundadas de 15, 30 páginas, apresentação oral, faz ali uma avaliaçãozinha de uma página, usa questionário automático do ambiente virtual, tira a dissertação de mestrado, bota ali um trabalho de conclusão de curso, diminui a dedicação do aluno, bota ali o aluno tem que se dedicar 5 horas por semana, e aí, fazendo isso aqui, você vai ter um curso de uma mensalidade ali entre os 500 e R$1.000. Não tem segredo, é fácil fazer. Tá? Agora, por que a gente não faz isso? É uma opção da instituição. Tá? Tem instituição que faz isso, tem instituição que não faz, opção. A gente não faz isso porque a gente entende que isso aqui tem uma consequência direta na entrega educacional, no que você vai receber ao final do curso. Tá? E tem mesmo. Eu vou te explicar por quê. Então, o que um curso pode entregar para você? O que você recebe quando você faz um curso em geral? Em geral, você vai ter 3 componentes que você recebe de um curso. Você vai ter a componente do aprendizado, então o que você aprendeu naquele curso. Você vai ter a componente do networking, que são as pessoas ali que você conheceu durante o curso. Então, esse networking é muito claro, você tem várias pessoas que se tornam grandes amigos, viram sócios, relacionamentos acontecem em instituição de ensino, em cursos, tá? E no final, você recebe uma certificação, seja qual ela for. Então, você pode receber uma certificação que tem algum valor, algum peso perante a sociedade, uma certificação que não pesa nada, qualquer um recebe, enfim, uma certificação de massa. Então, isso aqui é a parte do peso social, tá, que eu tô falando. E eu vou focar agora nessa parte da minha conversa aqui só no aprendizado, tá? Vou falar só primeiro do aprendizado. Então, vamos lá. Como é que a gente aprende uma habilidade? Como é que a gente aprende qualquer coisa, de maneira geral? Então, imagina que você é esse bonequinho aqui, tá? E essas caixas são os seus conhecimentos e habilidades. Então, isso aqui são as ferramentas que você tem para resolver problemas, tá? E com essas ferramentas aqui que você tem em um dado momento da sua vida, você é capaz de resolver uma série de problemas que são esses sapos aqui, tá? Então, você pega essas caixinhas aqui, que são essas ferramentas, você usa elas para resolver esses sapos pretos aqui, que são os problemas, tá? E quanto maiores e complexos são os problemas que você consegue resolver, mais valorizado você é como profissional. Então, quanto piores e mais feios e maiores são esses sapos aqui que você consegue resolver,
mais visado você é, né? E também quanto maior a demanda desses sapos que você consegue resolver, né? Então, mais visado você é pelo mercado, mais prestígio você tem perante seus pares, porque não é qualquer pessoa que resolve aquele tipo de problema que você resolve, tá? Então, em um dado momento da vida, você tem lá essas suas caixinhas aqui que resolvem esses sapos, e isso aqui, vamos dizer, é a sua zona de conforto. Você tá lá, você sabe resolver todos esses tipos de sapos que aparecem aqui para você, você resolve com essas caixas que você adquiriu aí ao longo dos anos da sua experiência. Agora, vamos supor que você quer resolver um sapo diferente. Você quer resolver esse sapo vermelho aqui que você nunca viu na vida. Você viu parecido, você não sabe muito bem resolver. Como é que você faz para aprender a resolver esse problema que é esse sapo vermelho aqui? Então, normalmente, você vai se basear em algum tipo de modelo, tá? Você pode, obviamente, tentar resolver o problema sem se preparar, né? Mas, normalmente, pessoas mais sensatas vão se preparar, tentar se preparar o melhor possível antes de resolver um problema que elas nunca se dispuseram a resolver antes, tá? Então, eu botei aqui que essa inspiração no modelo é esse bonequinho aqui com equilibrando ali o equilibrista ali dos pratos. Então, ele é a pessoa que sabe resolver esse problema. Então, você foi lá, olhou como é que essa pessoa fez, seja por meio de um livro, de uma aula, uma demonstração, e aí você vai e tenta resolver o sapo, tá? Ao tentar resolver esse sapo vermelho, que é um problema difícil, considerando que é um problema difícil que você nunca resolveu antes, você provavelmente vai falhar. Você não vai conseguir resolver de primeira. Se for um problema simples, ok, você resolve de primeira. Mas se for um problema realmente difícil, uma coisa desafiadora, você dificilmente vai conseguir resolver de primeira. E aí, ao tentar resolver, você não vai conseguir e vai receber um feedback. Esse feedback pode ser do mundo, você olhou lá e você viu que você não conseguiu. Pode ser de alguma pessoa, algum mentor, algum professor, qualquer pessoa, do seu cliente, pode dizer, não funcionou. Enfim, você vai tentar resolver, você provavelmente não vai conseguir e você vai receber um feedback dizendo que você não conseguiu. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma nova iteração, você vai fazendo iterações até você conseguir resolver. Você vai olhar de novo, vai estudar de novo, vai ver o que você errou e vai tentar de novo. Se você falhar de novo, mais uma vez, você vai repetindo até que uma hora você vai ser capaz de resolver esse sapo vermelho e aí você adquirir uma nova habilidade, que é essa caixinha vermelha, tá? É assim que a gente, de maneira geral, aprende. Quem tem filho, quem tem criança, vê isso aqui todos os dias, como as crianças aprendem a fazer qualquer coisa, e é uma coisa muito natural do ser humano aprender assim. Nota que uma parte muito importante disso aqui é o feedback que você recebe. Então você tem vários tipos de feedback, como eu falei. Você pode não ter feedback, você tenta lá resolver, às vezes você até acha que resolveu, mas você não resolveu, você nem fica sabendo que você não sabe resolver o problema, se for uma coisa muito difícil. Tem o feedback automático, aqui já em termos de ensino, né? Você pode ter um feedback automático ali de um questionáriozinho, alguma coisa assim, e você tem um feedback humano. Esses feedbacks automáticos de questionário, soluções de inteligência artificial, pelo menos nos dias de hoje, isso aqui, gente, é bem limitado, você não consegue chegar no nível de um problema complexo, tá? Um problema complexo que envolve várias áreas de conhecimento, várias ferramentas, que não tem certo e não tem errado. O problema complexo não tem certo e não tem errado, tá? Você tenta resolver ele na sua melhor habilidade possível, você está mais fazendo uma otimização, você está tentando chegar no melhor possível que você consegue. Não tem um preto no branco ali, está resolvido ou não, tá? E você tem um feedback humano, que esse aqui sim é o feedback adequado para esse tipo de coisa, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre o feedback humano. O que é esse feedback humano? Então, ao fazer uma tentativa qualquer de resolver um problema complexo, você pode ter ali um ser humano que vai ver a sua tentativa e vai avaliar se você foi bem sucedido ou não. E o que esse feedback envolve? Ele envolve a competência da pessoa que está te dando esse feedback. Então, sempre que você receber um feedback de uma atividade complexa, esse feedback tem que ser dado para alguém que sabe resolver aquele problema, senão um feedback inócuo. Tem que ser alguém que sabe, alguém melhor que você naquela matéria ali, naquele problema específico, tem que saber resolver, senão a pessoa está só chutando, ela não está te ajudando em nada, tá? Envolve também a complexidade da tarefa em questão. Então, se for um problema muito simples, qualquer feedback ali você consegue resolver. Pode ser até um feedback automatizado, se for uma coisa simples. Mas, se for um problema complexo, tem que ser um ser humano competente. E tem a outra coisa que é o formato do feedback. Como é que é esse feedback? É só esse especialista, ou esse professor, ou esse mentor, ele vai só te dizer, não, Francisco, acertou ou errou? Ou ele vai realmente analisar o que você fez, tomar o tempo necessário para ver o que você fez e dizer, Francisco, isso aqui você foi pelo caminho certo, esse caminho aqui já não foi o ideal, eu não iria por isso aqui, você não usou essa outra ferramenta aqui que está disponível, tenta fazer isso, tenta fazer dessa maneira. Nota que é uma coisa bem mais aprofundada, bem mais complexa, tá? Então isso também envolve o tempo de dedicação do professor, essa questão do feedback. E quanto mais vermelho aqui, mais feio, maior esse sapo que você está tentando resolver, mais você vai se beneficiar de um feedback humano
por um especialista que vai dedicar bastante tempo para você, tá? Por isso que a gente tem feedback. E agora eu vou falar um pouco olhando essa questão do feedback, vamos falar um pouco sobre os tipos de feedback que você tem em vários cursos. Então, de maneira geral, você tem alguns tipos de abordagens de feedback para cursos em geral, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o curso que existe é o curso sem feedback, tá? Então, é aquele curso que você tem lá um professor na frente, que ele vai... Normalmente isso aqui é por meio de conteúdo gravado, ou aula ao vivo, ou live, tá? E nota que pouco importa se é gravado ou se é ao vivo. Então, você tem esse professor que ele está dando aula, ou esse conteúdo é replicado para centenas, milhares de pessoas. E aí não tem feedback. Às vezes em live, no final, o professor, o apresentador, ele abre ali para 3, 4 perguntas, 5 perguntas, 10 perguntas, quantas forem, mas pouco importa, porque como você tem centenas de pessoas assistindo, o feedback por aluno em si é não existente. Tá? Então esse aqui é o padrão. O padrão desse curso sem feedback. Isso aqui é muito comum em infoprodutos, coisas assim. Dá para aprender assim? Claro que dá, né, gente? Isso aqui você aprende também por meio de conteúdo. Isso aqui é muito bom para quando você não sabe sobre um assunto, você quer ter ali uma visão inicial de um assunto. Quando você não é um especialista em alguma coisa, isso aqui é bom. Você ali dá uma lida em um livro, ver conteúdo de aula gravada, isso aqui é bom para certos casos. Outra abordagem que existe é a abordagem por feedback por meio de uma comunidade. Então você tem normalmente ali o professor produz uma série de conteúdos, tá? Seja ao vivo, seja gravado, e existe uma comunidade que assiste a esses conteúdos e estuda esses conteúdos, e a própria comunidade é responsável por dar o feedback. Então você é capaz de ir lá na comunidade, no fórum, postar uma dúvida, e alguém da comunidade vai responder para você e tentar tirar sua dúvida. Agora, isso aqui tem alguns poréns, né? Então você tem que saber perguntar, você vai depender de alguém da comunidade ter uma boa vontade de te responder. Você não sabe também se a pessoa que te respondeu ela é qualificada o suficiente para te responder, se ela realmente sabe resolver aquele problema, se ela está chutando. Tá? Isso aqui é bom em alguns pontos. Isso aqui é bom para dúvidas pontuais. Você dificilmente vai ter alguém analisando alguma coisa, um problema complexo seu aqui numa comunidade, ninguém vai dedicar o tempo a fazer isso. Isso aqui, quem já é programador, já programou, sabe que isso aqui é muito bom, funciona muito bem para programação. Então, quando você está lá programando, tentando resolver algum problema de programação, e você encontra um problema, você posta, entra nos fóruns especializados ali de programação, posta a sua dúvida, e incrivelmente, na maioria dos casos, alguém já teve aquele mesmo problema que você, e você vê lá a solução. Mas é um problema pontual, tá? Você resolve esses problemas pontuais por meio de comunidade. Então é bom, também dá para aprender, é um jeito de aprender melhor do que o sem feedback, né? Quando você tem uma comunidade ali já ajuda um pouco. Outra maneira, eu botaria aqui o 3, isso aqui é o modelo com tutores. Isso aqui é um jeito bastante utilizado pelo EAD da maioria das instituições do Brasil. Tá? Então você tem ali a figura do professor conteudista, que seria essa pessoa aqui com a coroa ali, o rei, que ele é uma pessoa normalmente extremamente qualificada e ele produz os conteúdos, os alunos vão assistir os conteúdos e quem é responsável por acompanhar o aluno e dar o feedback para eles são esses tutores, que são essas 3 pessoas aqui embaixo. Nessas características, normalmente, o tutor é uma pessoa muito menos qualificada do que o professor e, por isso, bem mais barata. Tá? Isso aqui é um outro jeito, isso aqui é muito utilizado no EAD de massa. E aí também, isso aqui vai ser influenciado pela qualidade desse tutor, quanto tempo esse tutor vai dedicar por aluno, tem uma série de coisas também que influenciam, mas de maneira geral, isso aqui é um modelo que o EAD do Brasil usa bastante. Tá? Um quarto modelo aqui seria o professor interage direto com a turma. Tá? Então note que do 1 ao 3, o aluno ele nunca tem um acesso direto ao professor de maneira efetiva. Tá? O professor nem sabe quem é esse aluno. A maioria dos alunos, o professor nem sabe quem é. Tá? Já no 4 aqui, o professor ele interage diretamente com o aluno. Então, ele vai interagir com o aluno e esse professor aqui, aí você pode chamar esse professor de qualquer coisa, chamar de tutor, enfim. Mas quando eu digo aqui professor, eu estou falando que ele é no mesmo nível de um professor conteudista. No mesmo nível de habilidades, competências, experiência profissional. Ele é um profissional de altíssimo nível. E aí ele está dando aula para uma turma, aí essa turma pode ser grande, pode ser pequena, enfim, vai influenciar também na qualidade do curso, e ele dá aula direto para o aluno tem direto acesso ao professor. Isso aqui era o modelo padrão do ensino presencial. Tá? Então no ensino presencial, você tinha lá uma sala de aula, o professor estava lá na frente dando aula para os alunos, aí você sabe que uma aula dessa num auditório de 200 pessoas não é lá muito agradável, né? Você não consegue ter muito acesso ao professor, mas já numa turma menor você consegue ter acesso ao professor. Tá? E aí você tem também, depende da aula, pode ser uma aula expositiva, pode ser uma aula interativa, enfim, mas esse aqui é um outro modelo. Um modelo um pouco melhor, com um modelo melhor, com mais feedback, mais atenção, seria o 1 para 1. Então você tem um professor por aluno, já começou a ficar bastante caro aqui.
É bem claro que isso é caro, né? Então, você vai ter um professor extremamente especializado dando assistência individualizada a um aluno, tá? E por último, vou botar o outro extremo aqui. Então, no extremo número 1 ali, a gente tinha sem feedback nenhum. E no extremo 6 aqui, eu vou botar você tem muitos professores para cada aluno, né? Isso aqui é uma coisa que é comum na educação de filhos de multimilionários. Então, você pode ver lá, se você procurar na internet, os filhos da Angelina Jolie, do Brad Pitt, o casal investe $1 milhão, um negócio assim, só em professores particulares para os filhos dele. Isso aqui é efetivo? Claro, não tem como ser mais efetivo que isso. Você bota uma série de professores extremamente especializados para cuidar de só uma pessoa, é óbvio que vai ser uma educação excelente aqui. Mas isso aqui é uma coisa viável só para quem é multimilionário, né? Financeiramente. E como é que funciona na Ambra? Na Ambra, a gente está aqui nesse número 4. E no nosso caso, o tamanho da turma é de 20 alunos. Tá? A gente usa esse modelo 4 aqui e o nosso professor é uma pessoa extremamente qualificada, que é o professor que está ali no nosso site. Você dá uma olhada ali no nosso site, qual é o nível dos nossos professores. Tá? Aproveitando aqui, falando de professor, vou falar aqui um pouco off-topic aqui, qual que é o papel do professor, né? O que eu digo? Quando eu falo professor, o que eu estou querendo dizer? Professor, se você for olhar a definição, vamos dizer assim, do dicionário, é uma definição muito abrangente. Qualquer coisa pode ser um professor. Tá? O que é um professor? Ele normalmente tem o papel da produção de conteúdo e o papel de dar feedback. Tá? Então, o que seria essa produção de conteúdo? Escrever livros, escrever textos, gravar videoaula, dar aula ao vivo expositiva, dar aula ao vivo presencialmente. Isso é a parte da produção de conteúdo. E o feedback é responder dúvidas, fazer avaliação classificatória. O que é avaliação classificatória? É aquela prova que todo mundo fazia, muito comum no ensino médio, pelo menos não sei como é que está hoje, mas quando eu fiz o ensino médio era só avaliação classificatória, aquela você faz a prova, o professor corrige certo ou errado. Aqui você acertou, aqui você errou, aqui você acertou, aqui você errou, tirou 7, tirou 8. Tá? Você não sabe por que você acertou, você não sabe por que você errou, você não tem outra chance de melhorar, enfim, essa é a avaliação classificatória. E outra opção é a avaliação formativa, que é uma avaliação mais complexa, envolve mais preparação, envolve mais tempo do professor, é uma avaliação mais especializada, com um melhor feedback, tá? E o que você considera que é professor para você? Você considera que quando você assistiu várias aulas de uma pessoa, ela foi seu professor, mesmo que ela nem saiba que você existe? Quando você leu livros, quando você tirou dúvidas? Enfim, cada um tem a sua definição de professor. Eu tenho a minha definição, aqui na Ambra a gente tem a nossa definição, a gente só considera que alguém foi nosso professor quando essa pessoa sabe quem eu sou e quando essa pessoa interagiu comigo, tirou minhas dúvidas, corrigiu meus trabalhos, aí eu digo, esse fulano de tal foi meu professor. Quando eu li livros, assisti uma série de aulas, embora eu tenha aprendido com aquela pessoa, eu não digo, fui aluno do fulano, sendo que eu li 10 livros dele. Não fui aluno dele, eu li os livros dele, aprendi com ele. Pelo menos, essa é a minha percepção, tá? A percepção que a gente tem aqui na Ambra. E como é que a gente funciona aqui na Ambra? Na Ambra, o professor que está ali no site, ele às vezes é responsável pela produção de conteúdo, mas ele sempre está no nível do professor conteudista. Tá? Então o professor aqui, ele sempre está no nível do professor conteudista e a gente utiliza fortemente a avaliação formativa. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre a avaliação formativa, depois você pode buscar melhor, a gente tem alguns conteúdos sobre isso também. Explicado ali como é que a gente aprende, né? Quando eu expliquei ali como é que a gente aprende, a gente fica imaginando, né? Poxa, mas é óbvio que todo curso vai querer maximizar o aprendizado do aluno. Por que eu faria um curso que eu não quero que o aluno aprenda? Ou, poxa, Francis, você me falou que se a gente fizer aquelas características, ele tirar aquelas características que a Ambra tem e eu trocar para aquelas outras características, vai ter uma implicação direta na oferta educacional, embora fique mais barato, vai ficar pior o curso, vou aprender menos, vai ter uma série de implicações. Por que todo mundo não faz os outros? Então, vou falar um pouco sobre o planejamento do curso. Tá? É bem simples de entender. Então, assim, espera-se, né, é de se esperar que quando você planeja um curso, você pensa assim, quais são as habilidades e conhecimentos que eu quero para os meus alunos? E aí, a partir daí, você planeja o curso. Mas, gente, não é assim que funciona na prática, tá? Embora isso aqui pareça ser o lógico, não é assim. Como é que normalmente se planeja? Algumas instituições planejam assim, tá? Mas qual que é a maneira como a maioria das instituições, provedores de curso em geral, planejam um curso? Eles pensam qual é o público-alvo e quanto que vai custar a mensalidade. Normalmente é essa que é a premissa do planejamento de um curso, tá? Então, você tem duas premissas. Você tem a premissa do planejamento pela viabilidade de mercado, que é o preço, quanto vai custar a mensalidade, e você tem a premissa do planejamento pelos objetivos educacionais, tá? Vou falar primeiro aqui do preço. Então, quando a premissa é o dinheiro, vamos dizer assim, é o público-alvo, isso vai ter uma consequência direta no aprendizado.
Por quê? Se o teu curso vai custar 500, 1.000, 1.500 reais, não sei quanto é a mensalidade, você tem que ver o que dá para encaixar educacionalmente naquela mensalidade. Não tem mágica, porque o custo da prestação educacional ela está diretamente relacionado ao custo variável da operação. Quanto melhor é o seu ensino, maior é o custo variável. E se você já partiu da premissa que a mensalidade tem que custar 500 reais, não dá para você encaixar muita coisa ali. Você vai comprometer, fatalmente vai comprometer o educacional. Tá? Por outro lado, na premissa do conhecimento, do que eu quero que o meu aluno aprenda, você vai planejar o curso para fazer com que o aluno aprenda isso, aquilo, mas você tem uma consequência do preço. Você vai fatalmente, dependendo do objetivo, né, se for um objetivo de autoaprendizado, você vai acabar com um curso mais caro. Você não tem como acabar com um curso barato se você partir da premissa de maximizar ali os ganhos educacionais. Tá? E eu vou explicar agora um pouco melhor sobre como é que funciona essa questão dos custos, né? O que está envolvido nesses custos por trás da operação educacional. Então, numa operação educacional qualquer, você tem alguns tipos de custo. Você tem aqui, eu botei na esquerda, usei uma noção básica aqui de contabilidade, custo fixo, custo variável, tá? Na parte de custo fixo, você tem normalmente custo com infraestrutura, então aluguel, o campus, em caso de universidade presencial, no caso de universidade, curso à distância, universidade à distância, você vai ter lá mais aluguel, vai ser irrisório, que normalmente você não precisa de uma grande estrutura física, vai ter custo com plataforma, coisa assim, mas também custos fixos não importam tanto assim na operação educacional a partir de um certo número de alunos, tá? Isso é uma coisa que você dilui. Você vai ter ali o pessoal administrativo. O pessoal administrativo também vai variar um pouco com o aluno, tá? Mas ele é primariamente fixo. Tá? Na essência, assim, a maior composição dele é fixo. E você tem dois custos muito importantes que eles têm uma parte fixa e uma parte variável, que é a prestação educacional em si e a captação de alunos. São custos muito importantes. Então essas duas categorias aqui, elas têm uma componente fixa e uma componente variável. Tá? E eu vou agora falar com vocês só da parte educacional. Tá? Então, na parte educacional, no eixo Y aqui a gente tem o custo, no eixo X a gente tem o número de alunos, o custo fixo é essa parte em azul aqui, então o custo fixo ele não muda com o número de alunos, e o custo variável, que é o vermelho, quanto mais alunos, maior o custo variável. Tá? E na parte educacional, o custo fixo é composto primariamente por produção de conteúdo. Tá? Então não importa, e de maneira geral, para quantos alunos aquele conteúdo vai servir, é o mesmo conteúdo, você usa o mesmo conteúdo para todo mundo, pouco importa. Você vai diluir isso ao longo do tempo pelo número de alunos. Tá? E o custo variável, ele é basicamente o acompanhamento do estudante por pessoas. Quanto maior o acompanhamento que você der ao seu aluno, mais caro fica o curso, mais caro fica a mensalidade. Quanto à parte do custo fixo aqui, que é o conteúdo, pouco importa. Enfim, até que você contrate o melhor professor do mundo para dar aula, se ele só produzir conteúdo, vai custar caro inicialmente? Vai, mas se você conseguir vender esse curso ali ao longo do tempo, uma hora você vamos dizer assim, você empata, né? Porque ao longo do tempo, se você continuar conseguindo vendendo, você vai recuperar esse custo fixo. Mas o acompanhamento do estudante por pessoas, você não recupera ao longo do tempo, você tem que recuperar já no momento da mensalidade, porque ele é um custo variável, tá? E, então, voltando agora ali às consequências do que um curso pode entregar. Né? Então, quando você planeja um curso pelo preço, tá? E pelos objetivos educacionais, eu vou fazer uma comparação aqui no que você recebe. Então, vamos lá. Primeiro, em termos de aprendizado. Quando o planejamento é pelo preço, você fatalmente vai aprender menos. Não tem como, não tem mágica. Você pode ter conteúdos excelentes, se você não tiver um acompanhamento adequado, você aprende menos do que você aprenderia quando comparado com um acompanhamento adequado daquele mesmo conteúdo. Tá? Vamos fazer um exercício mental aqui. Imagina o melhor professor que você possa imaginar da sua vida, de qualquer assunto que você conhece. E esse professor produziu o melhor conteúdo que ele poderia produzir. Você foi lá, consumiu esse conteúdo, leu o livro, assistiu o vídeo. Uau! Excelente conteúdo. Você aprendeu muito com aquele conteúdo. Agora imagina se esse mesmo professor, ou um professor desse nível, sentasse para conversar com você, você dissesse para ele o que você está pensando em resolver aquele problema, e esse professor te desse um feedback, falasse, fulano, faz assim, não é bem assim, não é bem assado, não tem nem comparação, tá? Então, quando você tem acompanhamento, você aprende muito mais quando você compara quando você não tem acompanhamento, tá? Então, no planejamento por preço, você vai ter que comprometer o acompanhamento. Vai ter que comprometer porque o acompanhamento custa caro, não é que custa caro, né? Ele é uma componente do custo variável, tá? E quando você planeja pelo objetivo educacional, se você botar o acompanhamento, que você obviamente vai ter que botar, se você quer que o aluno aprenda, você vai
aprender mais, tá? No networking, no planejamento, quando você planeja pelo preço, você normalmente está focando num curso de massa, tá? Então, no curso de massa, qualquer um entra. O objetivo normalmente é massificar mesmo. Então, você quer que quanto mais aluno, não importa muito a qualidade do aluno. Você não está muito preocupado se esse aluno vai conseguir concluir o curso ou não, se ele vai se beneficiar ou não, enfim. Você quer atingir aquele público-alvo, tá? Então, você vai ter gente boa nesse tipo de curso? Claro que vai. Claro que vai ter gente boa. Só que é um percentual pequeno. É um percentual pequeno dessa massa de pessoas que você vai ter ali. Vai ser mais difícil você fazer networking quando você compara com um curso que partiu da premissa da prestação educacional. Tá? Na prestação educacional, você vai ter um grupo mais seleto de pessoas que está estudando. Tá? Sobre a certificação. Já na certificação, no planejamento pelo preço também, você vai ter um peso perante a sociedade da certificação menor, porque é um custo de massa. Como é um custo de massa, qualquer um vai ter certificado, é muito mais fácil obter certificado. E as coisas que... a certificação que pesa, tá? Qualquer tipo de certificação em termos de destaque ou qualquer coisa assim, só pesa quando ela é difícil de você se obter. Se é uma coisa que qualquer um obtém, enfim, não tem peso nenhum, né? Não significa nada aquilo. Se qualquer um tem, não tem nenhum significado. Já um planejamento pelo objetivo educacional, como você aprende mais, como é mais seleto, quando você recebe aquela certificação, isso significa algo realmente, tá? Existe um valor inerente naquela certificação. Eu lembro até que eu fiz Eu, por exemplo, gosto muito de comprar infoproduto, principalmente para os assuntos que eu não tenho muito conhecimento ainda, eu gosto de comprar porque é uma introdução geral, você dá um salto muito grande ali do nada para alguma coisa, né? E eu comprei um infoproduto que era de aulas ao vivo, com uma celebridade famosa, e essas aulas ao vivo, você nem sabe quantas pessoas na sala, deve ser milhares de pessoas, mas era um curso bom, um conteúdo muito bom. E ao final desse curso, você recebia uma certificação. Tinha lá, no final do curso, você recebe uma certificação em blockchain, não sei o quê, é um curso muito visado pelo mercado e tal. E quem que recebe essa certificação? Quem pagou pelo curso. Significa alguma coisa a certificação? Claro que não. Significa só que você pagou pelo curso. Não se sabe se você assistiu às aulas, não se sabe se você aprendeu o que está na aula, não se sabe se você sabe fazer, enfim, não significa nada essa certificação. Mas, enfim, ajuda ali para vender um pouco o curso, mas peso mesmo, não tem menor peso uma certificação desse tipo, tá? E por último, o preço, né? Então, no planejamento pelo preço, você tem a vantagem de que o curso custa mais barato, então ele é mais acessível para uma série de pessoas, e no planejamento pelo objetivo educacional, você vai acabar com um curso mais caro, não tem mágica, não tem como fugir. Tá? Então, esse é um porém. Agora, como que você identifica o tipo de oferta educacional que você está se metendo? Onde que você está entrando? Tá? Então, o jeito mais fácil de você identificar isso é você ligar para a instituição de ensino e perguntar. Pergunta como é que eles fazem as coisas. Tenta entender o que está por trás do ensino. Então, você liga lá e pergunta, tá, me explica aí, como é que é o método de ensino aí de vocês? O que é? É só aula gravada? Tem professor, o que o professor faz, enfim, como é que funciona o método de ensino aí? O que eu tenho que fazer para ser aprovado, o que eu tenho que fazer para receber o diploma, o certificado, enfim, como é que funciona? Segundo, quem são os professores? Tá? Quem que vai dar aula aí nesse curso? E terceiro, mais importante aqui nessa questão do professor, qual que é o papel do professor? Tá? Porque só professor de site, se esse professor de site só gravou aula e nunca vai saber quem é você, o que adianta? Tudo bem, vai ser um conteúdo bom e tal, lá, produção cinematográfica e tudo, mas não vai nem saber quem é você. Então você tem que saber se você está entrando num curso que é fortemente baseado em conteúdo, nada contra, tá? Excelentes cursos, como eu falei, é bom para aprender até um certo nível ali, mas é só importante você não entrar num curso desse achando que você vai ter contato com o professor, tá? Que o professor vai corrigir seus trabalhos, que o professor vai saber quem você é. Então, qual que é o papel desse professor? Qual que é a proporção aluno-professor? Tá? Qual que é o tamanho das turmas? Vai ser turma de 100, turma de 50, turma de 20, como é o caso da Ambra? Como que é o rigor acadêmico aí? Tá? O que eu tenho que fazer para ser aprovado? Isso aqui é uma pergunta um pouco mais delicada, né? Porque todo mundo vai se dizer, o rigor acadêmico aqui é excelente, aqui é altíssimo rigor acadêmico. Tá? Mas, enfim, pergunta também para ouvir o que falam sobre isso. Tá? Tem processo seletivo? Tem processo seletivo, que é também outra pergunta que todo mundo diz que tem, né? Mas alguém é realmente negado nesse processo seletivo, né? O que tem que fazer para ser aprovado nesse processo seletivo? Tem alguma etapa? É só pagar a taxa e deu? Enfim, tenta entender como é que é o processo seletivo. Como é que é feito o networking aí entre os alunos? Tá? Eu vou conseguir conhecer alguém? Como é que eu vai ter algum momento de interação com os alunos? Eu tenho que ir atrás do pessoal nos fóruns ali para tentar conhecer alguém? Como é que funciona isso? E aqui uma dica, vou dar uma dica importante para ensino à distância em geral.
Isso aqui é engraçado, isso aqui eu já conversei com vários especialistas em ensino à distância. A primeira pergunta que a pessoa faz, qual que é a plataforma que você usa? Gente, plataforma de ensino à distância pouco importa, tá? Ou importa muito pouco. Qualquer plataforma de mercado, aí as padrão, Moodle, Blackboard, Canva, qualquer uma resolve, tá? A plataforma é uma mera plataforma, como se diz. Imagina um prédio cheio de sala vazia, isso é a plataforma. O que interessa é o que você faz ali dentro. Qualquer plataforma resolve, tá? Então, pouco importa a plataforma, isso aqui é o de menos na prestação educacional, tá? E a dica 2 que eu dou, que eu já falei, que mencionei algumas vezes, conteúdo por si só não garante aprendizado, tá? Conteúdo é bom, conteúdo ajuda, mas conteúdo hoje virou uma commodity, então dificilmente você vai ter alguém que sabe alguma coisa que ninguém sabe, tá? Dificilmente você vai ter alguém que, pessoal, isso aqui só eu sei fazer, viu? Isso aqui só os meus profissionais sabem fazer, tá? Então, só isso aqui que eu sei produzir conteúdo. Dificilmente você vai ter algum conteúdo que ninguém sabe. Curadoria de conteúdo ajuda muito, a maneira como você organiza esse conteúdo ajuda muito, economiza tempo, enfim, mas alguém se dizer dono de um conteúdo que só ele sabe é muito difícil, viu? Muito difícil mesmo. Pode ser que exista, mas eu não conheço esse conteúdo, né? Mas dificilmente existe alguém que não tem um conteúdo especial, tá? O valor realmente está no acompanhamento. Eu digo assim, o valor avançado, né? O valor para você partir do zero para alguma coisa, o conteúdo é ótimo, resolve mesmo. Agora, quando você já está ali fazendo o ajuste fino, chegando ali no outro nível, aí você precisa realmente de acompanhamento, tá? E como é que funciona na Ambra? Responder essas perguntas para a oferta da Ambra, né? Então, como é que funciona? O nosso método de ensino é o CAP Method. Então, ele é um processo de ensino... Não vou entrar muito em detalhes aqui, a gente tem alguns vídeos falando sobre o nosso método de ensino em si, mas é um método de ensino que envolve acompanhamento individualizado pelo professor. Então, você vai fazer várias tentativas de resolver esses problemas complexos, principalmente por escrito, né? Então, você vai escrever bastante durante o curso, você vai fazer algumas apresentações orais e o professor que está ali no site vai dedicar bastante tempo corrigindo, te dando feedback para que você possa melhorar nisso, tá? Professores, a gente usa professores de excelência, dá uma olhada ali no nosso site, vê quem são os professores. Se você achar que o professor não sabe mais do que você no conteúdo que ele ministra, não faz sentido estudar na Ambra, tá? Mas os nossos professores são muito bons. Dá uma olhada ali no nosso site, a gente se garante, vamos dizer assim, com os nossos professores, tá? E o papel do nosso professor, como eu disse, o professor aqui, ele tanto é responsável pela produção de conteúdo, em alguns casos, tá? Quanto ele é responsável por dar feedback. O professor que eventualmente não faz conteúdo, ele está no nível do professor que faz conteúdo, tá? Porque às vezes a gente compartilha conteúdo em algumas disciplinas, tá? Em algumas turmas, não disciplinas. Às vezes um professor, tem mais de um professor que dá aula na mesma disciplina e essa disciplina, às vezes o conteúdo é compartilhado para essas turmas, tá? Então, o papel do professor, ele está pelo menos no nível do professor que produz conteúdo, mas ele ou produz conteúdo ou ele dá assistência individualizada ali ou faz os dois, tá bom? Proporção aluno-professor, então a gente trabalha com turmas de 20 alunos, então são um processo bastante personalizado, bastante íntimo aqui. Nosso rigor acadêmico, ele é alto, assim como toda instituição de ensino vai dizer que o rigor acadêmico é alto, mas aqui na Ambra a gente tem uma série de profissionais por trás, profissionais de orientação educacional, orientação dos professores. A gente faz o possível para evitar trapaças de plágio, desonestidade acadêmica, tem uma série de sistemas e pessoas envolvidas nisso, tá? E também não tem, como eu falei, a pessoa só é aprovada quando ela realmente faz por merecer, tá? Existe um processo seletivo que realmente seleciona, então pessoas são negadas no processo seletivo quando elas não demonstram a capacidade de se beneficiar com o curso e de concluir o curso, tá? Então, na Ambra realmente tem processo seletivo, não é só pagou a taxa ali e entrou, tá? Network entre alunos acontece muito na Ambra, então, como você interage sempre, semanalmente ali com a sua turma, de 20 alunos, você conhece as pessoas, se tornam, a gente tem vários casos aqui de pessoas que se tornaram grandes amigos, se tornaram sócios, enfim, o network é uma coisa que realmente acontece muito aqui. E a título de curiosidade, tá? Isso aqui, como eu falei, menos importante, a Ambra usa uma plataforma que é baseada no Moodle, tá? Então os líderes de mercado hoje é Moodle, Blackboard e Canvas. A gente usa o Moodle, que é uma plataforma muito boa também, como eu falei, qualquer uma resolve. Para as nossas aulas ao vivo a gente usa o Zoom, também tem várias soluções, o Zoom é uma forma muito conhecida, e de background ali a gente usa várias soluções do Google for Education para dar suporte para uma série de documentos. Em termos de conteúdo, a gente usa conteúdos produzidos pelos nossos próprios professores, como eu falei,
e bibliotecas, tá? Conteúdo produzido pelos nossos próprios professores, é uma coisa bastante dinâmica, então a gente já está sempre atualizando. Isso aqui é uma coisa gravada pelos próprios professores, normalmente eu nos escritórios deles, nas casas deles, não tem nenhuma produção mega cinematográfica, tá? Como eu falei, o nosso enfoque não é muito no conteúdo em si, mas mais no acompanhamento docente por esses professores de excelência, tá? E, voltando ali, por que os custos da Ambra custam o que custam, tá? Tentando resumir aqui e explicar para vocês. Porque a gente parte do educacional para então chegar no preço. Então a gente primeiro planejou o que a gente quer que os nossos alunos atinjam ao final do curso e depois aí a gente chegou no preço. Não é o contrário. A gente não partiu, eu quero que a mensalidade custe tanto. E aí eu vejo o que cabe ali em termos educacionais. Não. A gente partiu primeiro do educacional e chegou no preço. E qual que era o objetivo? O objetivo era maximizar o seu desenvolvimento, tá? Com habilidades, conhecimento para resolver problema complexo, o seu networking relevante aqui entre alunos e o destaque do seu diploma, tá? Então a gente pensou em maximizar isso. E por que a gente quer maximizar isso? Porque é isso que dá resultado para você. Isso que vai maximizar os seus ganhos tanto intelectuais quanto financeiros, tá? E isso vai aproximar você do seu potencial. Isso vai beneficiar todo mundo que está à sua volta. Vai beneficiar os seus familiares, vai beneficiar a sua comunidade, vai beneficiar a sociedade em geral. Todo mundo se beneficia com isso. Você vai se sentir melhor, vai se sentir mais prestigiado, tá? É para isso que por isso que a gente planejou isso tudo, tá? E esse desenvolvimento requer acompanhamento individualizado por pessoas altamente qualificadas. Não tem mágica, não tem como fazer, tá? Muitas pessoas alcançam esse tipo de coisa sozinhas? Alcançam, claro. Alcançam ao longo de anos. Tem pessoas autodidatas que aprendem só com livros, tem pessoas que às vezes conseguem fazer isso por meio de uma mentoria. Então tem vários caminhos para você chegar nesse fim, tá? Esse aqui não é o único jeito. Mas esse aqui é um jeito muito bom, que acelera muito, tá? A sua evolução, tá bom? E essas características aqui, como eu falei, né, desse acompanhamento individualizado, isso gera um custo variável na operação. E o custo variável na operação não tem como esconder. A mensalidade tem que custar mais que o custo variável, tá? Agora vamos lá, é para você? Depende. O curso da Ambra não é para todo mundo. É para você, depende do que você está buscando. O que você quer? O que você quer em termos de aprendizado? O que você está buscando em termos de aprendizado com mestrado? Você quer fazer parte da elite intelectual de um determinado tema? Você quer trocar de nível em termos intelectuais? Você quer fazer um networking relevante com pessoas que estão ali buscando o mesmo que você? Tá? Ou você quer cair num mundo numa massa de pessoas ali que não necessariamente está todo mundo buscando a mesma coisa? Você quer uma certificação que realmente signifique alguma coisa em termos de dificuldade e de destaque, ou você quer uma certificação que qualquer um chega lá e obtém ela, que não tem muito significado? Embora ambas sejam, vamos dizer assim, reconhecidas pelo governo, né? Como eu falei, qualquer certificação, qualquer curso de mestrado entrega um título de mestre, seja do país onde for, tá? Agora, isso é o mínimo. Lembra do ensino médio? Toda escola de ensino médio entrega um certificado de ensino médio. Agora, as escolas são diferentes, né? Então, depende dos seus objetivos. Se você quer se tornar parte da elite intelectual e aprender muito mesmo, assim, trocar de nível, você quer fazer um networking relevante, quer ter uma certificação que realmente importa e pesa, aí você tem que ver se é viável para você. Primeiro, o investimento cabe no seu orçamento? Se não couber, infelizmente não tem o que fazer. Você tem tempo para estudar? Aqui na Ambra, no nosso mestrado, a gente estima que você vai ter que dedicar de 10 a 15 horas por semana para estudar. Se você não tiver esse tempo, infelizmente também não tem o que fazer. Tá? A gente tinha um professor aqui, há muitos anos atrás, que ele sempre falava para a gente, estudar e aprender dói muito e dói por muito tempo. E realmente isso é verdade, você precisa dedicar tempo, não tem mágica. Tá? Rigor acadêmico. Você está disposto a passar pelo crivo do rigor acadêmico? Enfim, isso aqui, tá, gente? Não estou querendo assustar ninguém. Esse rigor acadêmico que eu estou dizendo aqui, que você tem que fazer por onde? Não tem desculpa, assim. Você tem que realmente dedicar as 15 horas por semana, você tem que estudar, você tem que se dedicar, dar trabalho, mas não é algo impossível, nada assim. Todo mundo que é aprovado no nosso processo seletivo, nós temos plena confiança de que essas pessoas têm plena capacidade, tranquilamente, de concluir o curso, tá? Então, é uma questão de dedicação. Você tem que ter foco, tem que ter dedicação, você consegue estudar. E por último, você tem que passar no processo seletivo, tá? Então, você tem que se inscrever, fazer o processo seletivo, ser aprovado. Se for viável para você, ótimo, vai ser um prazer estudar com você. Então, gente, espero ter resolvido aqui, respondido um pouco essa questão. Podia falar horas e horas sobre vários desses assuntos aqui, tentei compilar de uma maneira
didático aqui, tentando abordar os principais assuntos, os principais tópicos, e espero ter esclarecido. E espero que vocês tenham entendido por que o curso da Ambra custa o que custa, por que outras instituições podem custar mais barato, até a Ambra poderia custar mais barato se a gente quisesse tirar algumas coisas ali, comprometer um pouco a oferta educacional, mas a gente optou por não, porque esse não está dentro dos nossos objetivos e isso teria um impacto direto na formação dos nossos alunos, nos resultados que eles obtêm. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, quiser estudar na Ambra, vem fazer o processo seletivo. Vai ser um prazer ter você como aluno ou como aluna. E é isso. Muito obrigado, um abraço.